Do público, este é o P24. A hora de inverno chega no sábado, mas afinal, a mudança horária não ia acabar? O tema gera grandes discussões pelo menos 2 vezes por ano. Em março, quando começa a hora de verão, e em outubro, quando os relógios atrasam e começa a anoitecer às 5h30 da tarde. A prática de adaptar os relógios às horas de sol de cada estação começou em 1916, na Alemanha, em plena Primeira Guerra Mundial. Era uma forma de poupar no uso de iluminação artificial e economizar combustível para o esforço da guerra. Portugal adotou a hora de verão nesse mesmo ano e passou a mudar os relógios 2 vezes por ano no último século, salvo algumas interrupções. Mas a decisão sempre causou muita discussão e em 2018, depois de um inquérito a nível europeu, a mudança horária esteve perto de ser abolida nos países da União Europeia. Que processo foi este e porque é que acabou por não ter sucesso? E afinal, a mudança de hora é positiva ou negativa para a nossa saúde? O que dizem os especialistas sobre o assunto? Neste P24 vou conversar com a Cláudia Carvalho Silva, jornalista do Azul, que tem acompanhado este assunto no público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Cláudia, bem-vinda ao P24. Olá, obrigada. Este fim de semana vamos poder dormir mais 1 hora, mas depois à hora de saída do trabalho de muitos portugueses já é noite, o sol põe-se por volta das 17h30. Esta é uma discussão decorrente sobre se deve mudar, se não deve mudar. Parece que 2 vezes por ano discutimos isto, mas esta mudança já era para ter terminado. O que é que aconteceu? Olá, é verdade, 2 vezes por ano já é certinho. E é um tema realmente bastante sensível. Nós notamos sempre que publicamos notícias destas que há sempre muita gente que umas concordam com a mudança, outras preferiam ficar sempre no horário de verão. Digo até que há uma preferência social para ser mais 1 hora ao final do dia. E esta discussão já vem de há algum tempo. Em Portugal já se muda a hora há mais de 100 anos, mas quando se falou de acabar com a mudança da hora foi em 2018, quando a Comissão Europeia apresentou uma proposta para acabar com a mudança da hora. E isso na altura foi feito por causa de um inquérito que eles fizeram online, em que se perguntava aos cidadãos qual é que era a sua preferência, se preferiam acabar com a mudança da hora ou ficar com o horário de verão sempre ou o horário de inverno sempre. E as respostas davam a entender que a maioria das pessoas queria ficar sempre no horário de verão. Só que na altura responderam só tiveram 4,6 milhões de respostas, o que parece muito, mas em mais de 400 milhões de habitantes da União Europeia não é assim tanto quanto isso, e mesmo de Portugal só houve 0,33% do total da população que respondeu. E depois de haver então essa mudança essa proposta da Comissão Europeia, o Parlamento Europeu acabou por concordar também e só ficaria a faltar a terceira peça deste puzzle, que seria a posição favorável do Conselho da União Europeia, que depois acabou por não acontecer e que não aconteceu até hoje, até porque houve pandemia pelo meio e guerras também. Portanto, ficou tudo parado, não houve atualizações até hoje. Toda a gente estava à espera que finalmente mudasse, mas acabou por não acontecer nada. Sim, até já havia datas anunciadas de quando poderia acabar, mas não aconteceu. E qual é a posição de Portugal? Na altura em que foi proposto pela Comissão Europeia acabar com a mudança da hora, os países tinham de apresentar a sua decisão e na altura o governo português tinha dito que preferia manter a mudança da hora 2 vezes por ano e que discordava da proposta da Comissão Europeia. Sendo que isto a ir para a frente teria de haver concertação entre os países para não haver problemas. Ou seja, para mudar, todos os países têm que mudar, toda a gente tem de estar de acordo. Basicamente cada um poderia escolher, se acabasse a mudança da hora, cada país poderia escolher o regime em que ficaria, ou seja, se ficava na hora de inverno ou de verão, mas teriam de concordar que acabar com a mudança da hora ou não acabar, caso contrário seria complicado de gerir, até por causa de viagens, transportes. Então parece que é uma discussão que vamos ter mesmo eternamente? Até haver algum tipo de consenso, que sinceramente neste assunto é bastante complicado, mas até haver uma decisão, diria que sim. E para já não parece haver mesmo grandes novidades quanto a isto. E quais são os argumentos a favor e contra a mudança da hora? Bem, do ponto de vista da maior parte dos cidadãos, há muita gente que prefere ficar no horário de verão sempre, por ganhar essa hora ao final do dia, depois de um dia de trabalho, por exemplo. O que os especialistas dizem, digo médicos, profissionais de saúde, especialistas do sono, é que a mudança da hora afeta o nosso relógio interno, o ritmo circadiano, e que o corpo ainda pode demorar alguns dias a ajustar-se aos novos horários, sendo que há pessoas muito mais sensíveis a isto. Mas ficar na hora de verão sempre significaria que no inverno, por exemplo, o sol só nasceria por volta das 9 da manhã.
E os especialistas dizem que para crianças e adolescentes, por exemplo, não ter essa luz de manhã pode ter problemas de saúde. Porque e dizem também ajuda sim, a despertar, sim. E dizem também que o ideal é estar mesmo alinhado com o tempo solar. Se ficássemos sempre também na hora de inverno, no verão, por exemplo, iria amanhecer por volta das 5 da manhã, o que também é muito cedo. Para quem gosta de acordar cedo seria bom, mas para a maior parte das pessoas seria um desperdício de sol, digamos. Mas os especialistas têm dicas para amenizar os efeitos da mudança da hora? Nesta mudança da hora de outubro não se nota tanto porque acabamos por ganhar mais uma hora de sono, mas sobretudo em março costumam dar algumas dicas, sim. O que costumam recomendar é antecipar um bocadinho a hora de deitar e de fazer refeições, tentar passar mais tempo ao sol no domingo, por exemplo, e também não usar dispositivos eletrónicos, por exemplo, antes de ir dormir, para tentar dormir o mesmo número de horas. Essas dicas até deviam ser aplicadas todo o ano. Sempre, não é assim? Mas o Observatório Astronómico de Lisboa não concorda que a hora mude na altura em que muda. Acha que devia mudar noutra altura? Sim, na altura era o Observatório Astronómico de Lisboa era a entidade responsável pela hora legal, isso entretanto vai passar para o IPQ, mas sim, diriam que era preferível mudar em setembro, que seria preferível em setembro para ser uma transição mais suave e não em outubro, sendo que essa mudança em outubro é para estar concertada com os restantes países da União Europeia. Mas a mudança de hora surge com outra motivação, que era poupança energética. Sim, na altura, quando surgiu a primeira vez, falava-se nisso, mas os especialistas dizem que é um impacto residual hoje em dia. Por exemplo, em relação a Portugal, apesar de já se mudar a hora desde 1916, com uma ou duas interrupções em alguns anos, por exemplo, no século XIX o tempo não era igual em todo o país. Havia observatórios astronómicos que definiam a hora para cada região e depois só em 1891 é que a hora passou a ser a mesma em todo o país. Depois, em 1912, a hora passou a ser a mesma do meridiano de Greenwich, o que significa, na verdade, que a hora do país foi adiantada em cerca de 36 minutos. E durante 4 anos, entre 1992 e 1996, na altura do primeiro-ministro Cavaco Silva, Portugal estava no mesmo fuso horário de Bruxelas, ou seja, havia um desfazamento de 2 horas e meia em relação à hora solar. Pois é, mas nessa altura que a Cláudia referiu, a experiência não correu propriamente bem. O consumo de ansiolíticos em Portugal disparou e teve um grande impacto nas escolas, sobretudo no inverno. Por isso, parece que não há mesmo mudança à vista. O melhor mesmo é aproveitar a hora extra de sono, este fim de semana, e habituar-se a que anoiteça bem mais cedo. E esta sexta-feira há novo episódio de Diplomatas, um podcast de debate da política internacional, com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar, com moderação de Ivo Neto. Não se esqueça de fazer seguir na sua aplicação de podcast. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia e bom fim de semana.